Bom dia para você e feliz sábado. Se eu lhe cumprimentar somente com bom dia, vou estar lhe cumprimentando da forma correta, mas não é a ideal. A ideal num sábado é dizer feliz sábado. Porque quando eu digo feliz sábado, eu sou compreendida por todos os anjos. Quando eu digo feliz sábado, sou compreendida por Deus, porque foi Deus quem inventou esse cumprimento. Quando eu digo feliz sábado, eu estou treinando para aquilo que vou dizer a eternidade toda. Feliz sábado. E Deus abençoe você. Para mim é um privilégio poder estar pregando para pessoas com quem eu vou conviver a eternidade toda. Bendito seja o nome de Deus por isso. Abramos, por favor, a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Por favor, pegue a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Tem uma mensagem que conhecemos bem, mas que pela graça e poder do Senhor devemos trabalhar com ela esta manhã. Ela é a base para o que precisamos falar. 2 Timóteo, capítulo 3. Tem uma mensagem muito direta do nosso Deus, naquilo que já conhecemos muito bem. No versículo 16, o Senhor Deus diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Por favor, não feche a sua Bíblia e olhe para mim, por favor, um minuto agora. O Senhor Deus, através da linguagem de Paulo, nos diz nessa manhã que quando a Bíblia é aberta, quando a palavra de Deus é aberta, corremos o risco de 4 coisas acontecerem conosco. Primeiro, nós seremos ensinados. Você gostaria de ser ensinado nesta manhã? Quando a palavra de Deus é aberta, nós somos ensinados. Mas não para por aí, há uma segunda coisa que já não gostamos tanto. O Senhor Deus em sequência diz que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar e para repreender. As pessoas não gostam de repreensão. Você vai deixar Deus repreender você? Você vai permitir? Se a Bíblia for e está sendo aberta, ela tem essa função. E a terceira função que nos é dito serve também para nos corrigir. Não somente nos repreende, mas nos corrige. Ela nos mostra o caminho, ela nos acompanha. Ela trabalha conosco. Então a palavra de Deus serve para 3 coisas principalmente. Ela nos ensina, nos repreende e nos corrige. Com que finalidade? A última parte diz o seguinte: serve para nos educar. Um povo educado. Um povo educado. Educado para quê? Para salvação. Para salvar outros. Você vai permitir que isso lhe aconteça. Quando a palavra de Deus é aberta, é isso que acontece. Somos então ensinados por Deus, repreendidos, corrigidos e educados. Abramos a nossa Bíblia em Romanos, por favor. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. Romanos capítulo 13. Na lição tremenda de Deus de nos ensinar, de nos educar, de nos restaurar, de nos repreender, de nos corrigir, o Senhor Deus em Romanos capítulo 13 tem algo para nós. Romanos capítulo 13, por favor acompanhe comigo, não deixe de ler. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas em nome de Jesus não perca a chance de ser ensinado, repreendido, corrigido e educado para a salvação. Olha o que o Senhor Deus diz em Romanos 13, verso 11 em diante, diz assim: e fazei isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continue lendo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, em dissoluções, contendas ou invejas. Antes, continue lendo o último verso. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Leia o 11 novamente, por favor. E fazei isto. A linguagem imperativa diz assim: e fazei isto. Leia, diz assim: já é hora
de despertarmos do sono. Fazer isso quando? O que diz o verso 11? E fazer isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A minha pergunta é, essa mensagem está sendo dirigida a quem? Quem é o povo que conhece o tempo? Não é o clima. Toda vez que eu preciso vir a um local, eu tenho que perguntar, vai estar frio ou vai estar calor? Mas não é esse tipo de tempo que está sendo comentado aqui. O que o Senhor Deus está comentando e para quem? Ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do quê? Para quem o Senhor Deus está dizendo isso? Quem é o povo que conhece o tempo? Em que tempo estamos vivendo? Tempo do fim. Fim do quê? O que é que vai terminar? O mundo não vai terminar. O Senhor Deus renovará esse mundo e o habitará novamente. O que é que vai terminar? Fim do quê? Fim do pecado. Estamos na época do tempo do fim do pecado. Mas leia de novo o verso 11. Há algo muito interessante para ser observado. E fazer isto conhecendo o tempo. Quem entende do tempo tem que fazer o quê? É hora de despertar do... E eu pergunto, quem se atreveria a estar dormindo no tempo do fim? Quem? Se essa mensagem é dirigida para nós, o povo do Senhor, o povo que, pela graça e poder do Senhor, está envolvido em salvação, o povo de Deus que está aqui para ser ensinado, repreendido, corrigido, direcionado, educado, preparado, me diga, quem poderia estar dormindo no tempo do fim? Mas a minha pergunta é, por que você nasceu no tempo do fim e não no início dele? Dentro da dinâmica celeste, dentro do plano da redenção, o Senhor Deus fez um plano definido. Ele decidiu que alguns estariam no início e outros no final. A minha pergunta é, por que você no final e não outros? Você sabe a razão pela qual Deus te trouxe a vida agora? Ou não foi Deus que te trouxe a vida? Você não é o resultado de dois gametas que se encontraram simplesmente. Não é esta a razão. Você não está aqui porque teu pai e tua mãe copularam e em algum momento você nasceu. Não é isso. O Senhor Deus tem um plano definido para te fazer nascer agora. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. E é você, não outro. Você não nasceu por acaso. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse nascido no início da história da Terra, lá no primeiro dia da história da Terra, você então seria contemporâneo de Adão. Tua altura não seria essa. Você teria 4 metros e alguma coisa de altura. Músculos definidos. Um olhar capaz de enxergar qualquer coisa. O mundo não teria nessa ocasião hospitais. Nem cadeias. Uma série de coisas que conhecemos hoje, de forma alguma a não ser pela visão, Adão não saberia que existiriam. Mas você estaria lá. Já naquela época haviam 2 grupos. O grupo do assim diz o Senhor e o grupo do assim eu penso. A minha pergunta é, se você com a cabeça que tem hoje, tivesse nascido na época do Adão, você estaria seguindo qual dos 2 grupos? O assim eu penso ou o assim diz o Senhor? Seja honesto, por favor, em nome de Jesus, com você mesmo. Quem é você na história de Deus? 2 grupos. Hoje temos 40 mil religiões no mundo. 40 mil. No entanto, o Senhor Deus só tem 2 grupos. O certo e o errado. É assim e sempre foi, desde a época de Adão. Aliás, desde o céu. Porque o mal começou ali. A minha pergunta então é, se você tivesse nascido no primeiro momento da história da Terra, com a cabeça que tem hoje, você estaria seguindo que grupo? Mas você não nasceu nessa época, o Senhor Deus não quis. Eu vou te levar para 1656 anos depois de Adão. Se você tivesse vivo no ano 1656 da história da Terra, você teria passado toda a sua existência ouvindo o seguinte som. De manhã até a noite. Pam, pam, pam. É Noé que está batendo. Sim ou não? E você então estaria ali vendo um homem de 500 anos,
construindo uma grande arca, que na verdade era um grande navio. Mas como eles nunca tinham ouvido falar de navios ou qualquer outra embarcação, porque não tinha necessidade, o nome que foi dado era arca. E você então estaria entre dois povos, presta atenção. Deve ter sido muito difícil ser esposa de Noé. Vou te explicar por quê. Deus fala com Noé e ele vem para casa e tem que construir a tal da arca. Com que dinheiro Noé construiu a arca? Deus mandou ele construir, mas não deu um centavo. Com que dinheiro ele construiu? Pensa, por favor. Quando você crê, você investe. Quando você acredita, você banca. Você não precisa ser empregado de ninguém para continuar um trabalho que você crê. Assim foi com Noé. Noé, em sua época, fez o maior trabalho que se poderia. Noé marcou o ano 1656 com uma parte tremenda da história de Deus, e alguns o seguiram. Eu lhe pergunto, se você estivesse lá com a cabeça que tem hoje, você seguiria o que Noé tinha dito? Seja honesto. Nenhuma gota de chuva havia chovido ainda no planeta. E ele disse, vai inundar o planeta todo. Você acreditaria? Teria entrado na arca? Você sabe o que significa a tua resposta? Estaria perdido para sempre? Você entende a seriedade do que eu estou tentando lhe dizer? O que pensamos provoca um comportamento que é eterno, que é para sempre. E o interessante, chegou um dia que ele investiu tudo que tinha e ainda chegou para a esposa e disse, esposa querida, de hoje em diante vamos morar dentro da arca. Já não temos mais nada. Foi o único homem que investiu tudo e foi o único que não perdeu nada. Quando o dilúvio acabou, ele era o dono do mundo. Por isso eu lhe pergunto em nome de Jesus, se você estivesse lá, você teria investido no que vale a pena, no que é eterno? Hoje você está investindo no quê? Mas você não nasceu no início do mundo, nem no ano 1656. Vou te levar para 1000 anos depois de Noé. 1000 anos depois de Noé, você está seguindo um outro velho. Só que esse tem 80 anos e ele era acompanhado por uma vara. E ele colocava essa vara no mar e o mar se abriu em dois. E você viu e passou pelo local seco. Porque pelo que você acredita, você estaria seguindo Moisés. Pode acreditar. Você é um guardador do sábado? Você é envolvido nas coisas do Senhor? Você está aguardando o Mestre Jesus? Você está envolvido em salvação? Você estaria seguindo Moisés. E então você passaria o rio, olhe bem, o mar, e ao chegar lá do outro lado, você cantaria junto com Miriam. Glória ao Deus eterno que matou os egípcios. E você agradeceria ao Senhor por toda a bênção e todo cuidado. E então cairia do céu um negócio chamado maná, comida vegana. Sim ou não? Eu sei que você está pensando que eu vou falar, e vou falar mesmo. Adivinha o que aconteceu? Alguns foram lá e pegaram pão de mel, que delícia. No segundo dia, pão de mel. No terceiro dia e no 30º também pão de mel. E alguns entre eles começaram a dizer, não queremos este pão vil. Estamos ansiosos pelas carnes, cebolas e alhos do Egito. Se você com o apetite de hoje estivesse junto com Moisés, que comida você estaria pedindo? Quem é você na história de Deus? Em nome de Jesus me responda, quem é você na história de Deus? A história está sendo escrita ainda. Você não nasceu na época de Adão, você não nasceu na época de Noé, não nasceu na época de Moisés. E na época de Moisés, um dia Miriam, ela inventa de dizer o seguinte, olha o que se passou pela cabeça dela. Mas Deus não fala só por você, Ele é capaz de falar por mim mesmo, e ficou branca como a neve cheia de lepra. Me responda, você também fala mal da direção da igreja? Também fala. Fica imaginando que no lugar da direção você faria melhor. Quem sabe Deus errou ao colocar eles e não você? Me diga por favor em nome de Jesus, quem é você na história de Deus? Mas você não nasceu na época de Adão, na época de Noé, nem na época de Moisés. Vou te levar para 1000 anos depois de Moisés. 1000 anos depois de Moisés, você está envolvido com 3 jovens.
3 jovenzinhos especiais, está na corte de Nabucodonosor. E então, na frente da corte de Nabucodonosor, você está envolvido com algo tremendo. É colocado uma mesa na sua frente, você foi trazido como escravo. E ao ser escravo, no meio daquele povo, você tem que continuar mantendo o que você crê. E é colocada uma mesa na sua presença. A minha pergunta é: você teria comido os manjares do rei? Ou teria se unido a Daniel e o nome dos outros 3, qual era mesmo? Não nomes pagãos. Vamos lembrar dos nomes adventistas. Tá bom. Então, olha bem agora em nome de Jesus. Não vieram só esses 4. Não vieram só 3 com Moisés, com Daniel, de jeito nenhum. Vieram quem? Vários outros. Digamos que fôssemos nós. Se nós estivéssemos ali junto com eles, que mensagem nós teríamos deixado para Nabucodonosor e sua corte? Como temos agido diante dos desafios que os mundos, as nações têm colocado em nossa frente e que Deus tem nos dado a oportunidade de participar? As nações, elas entendem o que a respeito de nós? Somos representantes de que tipo de mente, de que tipo de mentalidade, de que tipo de ideia? Quem somos de verdade diante do céu? Em nome de Jesus, responda. Sabe uma coisa, querido irmão? Se não soubermos quem somos, não entenderemos o que estamos fazendo. Que parte estamos desempenhando? Quem é você na história de Deus? Em nome de Jesus. Você não nasceu na época de Adão, nem na época de Noé, nem na época de Moisés, nem na época de Nabucodonosor. Vou passar aqui 600 anos após Nabucodonosor. Se você tivesse nascido 600 anos depois de Nabucodonosor, você estaria seguindo um jovenzinho galileu, que por onde passava não sobrava um só doente, não sobrava, aldeias inteiras eram curadas. E você então tinha tirado o seu manto no último domingo para ele passar e dizia: Hosana ao que vem em nome de Davi. Mas no dia da crucifixão de Jesus, que a maior parte das pessoas que tinham sido curadas por ele disseram: crucifica-o, crucifica-o. Eu lhe pergunto, o que levava aquele povo a agir assim? Me responda em nome de Jesus. Se estivéssemos lá, teríamos feito o quê? Deus não nos escolheu para essa época? 1000 anos depois de Jesus, você está diretamente na Idade Média. Você está enfrentando os coliseus, você está enfrentando a quantidade de gente perseguindo pelo que você crê. Eu vou repetir a frase que eu acabei de dizer. Você vai estar sendo perseguido pelo que crê. Em nome de Jesus Cristo, me diga, você teria ido para a fogueira cantando? Quem canta sendo queimado? Que tipo de gente é essa que consegue alegrar-se e entregar-se de coração para o que crê? Pelo que crê, em favor do que crê. Me diga em nome de Jesus. Ao passares pelas águas, o que diz? Serei contigo, sim ou não? Você acredita de verdade nesses hinos que cantamos? As chamas não arderão em ti. É verdade mesmo ou isso é só retórica? Responda em nome de Jesus. Você crê de verdade? É real para você isso? É de verdade? Aquelas pessoas acreditaram? Estão descansando o sono da morte. Mas você não nasceu na época de Adão, nem de Noé, nem de Moisés, nem na época de Daniel, nem na época de Jesus, nem na Idade Média. Jesus escolheu você não para a época da senhora White, na época ali onde, nossa, estamos trazendo de volta todas as verdades do Senhor, profecias se cumprindo uma atrás da outra, mas o Senhor Deus te escolheu para o último tempo da ira, o finzinho da história da terra. Por quê? Qual a intenção de Deus dentro do plano da redenção de trazer você e não Abraão? Imagine Abraão hoje, o pai. Que glória ter Abraão entre nós. Como seria bom ter um Abraão entre o povo do Senhor. Mas Deus não pensou assim. Já pensou se tivesse Noé e se dissesse: vamos fazer uma nova igreja? Você acha que Noé teria medo? Você acha que Noé não investiria? Responda. Por favor, em nome de Jesus, pense.
Por que Deus não trouxe Noé, pastor Paulo? Por que Deus, ao escolher os filhos dos últimos dias, Ele deixa dormir os grandes heróis da fé, põe para descansar no sono da morte e coloca você e eu no final? Qual é a intenção de Deus? Deixa eu comentar uma coisa. Qual é a época mais difícil, irmã? Estas épocas que eu citei ou agora? Respondam. Agora? Não existe época pior que agora? Os grandes pensadores, eles não precisam ir para a Bíblia para ter a certeza que temos. Eles têm dito que nunca tivemos um tempo tão miserável e tão limitado de capacidade humana como agora. Os seres humanos estão aquém do que poderiam estar. As letras, os conhecimentos, eles chegaram a um nível estratosférico. Mas nunca tivemos pessoas tão despreparadas como agora. E eu te pergunto, numa época como essa, a pior época da história da Terra, que tipo de soldados você traria para lutar a guerra? Soldados fracos ou fortes? Se você fosse um general de guerra, se você tivesse que ganhar uma guerra, que tipo de soldados você traria para a época mais difícil? Fracos ou fortes? A resposta é óbvia. Então por que Deus permite que o povo mais limitado da história da Terra esteja na hora mais séria de todo o plano da redenção? Por quê? O que o grande general tinha em mente? O que o Senhor Deus pensava em nos trazer a nós e não a outros? Nomes tremendos. Imagine um José no nosso meio e liderando a juventude da igreja. Imagine alguém, e olhe bem, o céu todo olhando para José, e José tendo a capacidade de dizer para aquela mulher: olha aqui, minha senhora, não é porque eu não quero, não. Olha que José não tinha nenhum problema sexual, viu? Como eu faria tamanho mal contra o meu Deus? E o céu todo aplaudindo. Imagina um homem desse como líder dos nossos jovens. Mas ele descansa o sono da morte. Mas você está vivo. Por quê? Imagine uma mulher como aquelas. Coloque o nome daquelas grandes mulheres que já fizeram parte do nosso povo, que já se envolveram conosco. Imagine uma delas agora, liderando o nosso trabalho, o grande trabalho, o trabalho final da história de Deus. Em nome de Jesus, pare para pensar. Será que Deus errou? O grande comandante se equivocou nos grupos que ele traz à tona e que apresenta diante do universo, diante do mundo? Não, meus irmãos, Deus não errou. Está na hora de você entender um negócio tremendo. Bendito seja o nome de Jesus. Abra bem os seus ouvidos. O nosso Deus, Ele não está em busca de vitória e nem depende de qualquer um de nós para vencer. Ele já venceu. Assim como não existe a menor possibilidade de Satanás ganhar. Ele já perdeu. Sabe o que significa isso? Que o Senhor Deus, mesmo com a geração mais fraca e miserável de todas, Ele diz diante do universo: eu venci. Você sabia que Deus vai usar esta geração fraca e miserável e fará dessa geração um troféu diante do universo? Sabia? Como? Como Deus vai fazer isso? O que Ele vai fazer? Que tipo de trabalho Ele vai ter que fazer conosco? Nos últimos 10 anos temos ouvido falar muito de reavivamento e reforma do quê? Quais são as reformas que o nosso Deus quer trazer para nós? Eu estava sentada ali desde os primeiros minutos antes de começar todo o serviço de culto hoje. E eu me impressionei com a igreja. Quando eu cheguei, eu contei, tinha 26 pessoas. E eu tentei não olhar para trás, para ver a quantidade de gente, então, como a igreja está lotada. E hoje pela manhã, as igrejas adventistas do nosso Deus ao redor do mundo estão cheias de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Servos de Deus que subirão com nosso Deus quando Ele subir. Quando Ele então voltar daquela nuvem em direção ao céu para levar seu povo. Mas agora eu lhe pergunto, estamos adaptados para o novo reino? Por que reforma? Reforma do quê? Porque na verdade, nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. Somos representantes, assim como o foi quem? Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos.
Assim como foi Davi, Daniel, os discípulos. Assim como liderados também foram as pessoas que se levantaram na Idade Média para se levantarem a favor do nosso Deus. E assim como são todos os outros que o Senhor Deus levará consigo, estamos adaptados para o novo reino. Hoje, quando eu vi a despedida do pessoal que estava aqui sendo trazida a lembrança do que fizeram, eu vibrei e pedi, meu Deus, eu queria um ministro de louvor assim na minha igreja, eu nem o conheço. Mas eu gostei demais do que ele falou. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Você sabe o que é que eles estão fazendo também ali no céu? Também agora. O que se faz lá no céu agora? Abra sua Bíblia em Isaías 66. Por favor, em nome de Jesus, somos adaptados para o novo reino. Somos adaptados diante de Deus, como povo do Senhor dos últimos dias. Abra sua Bíblia em Isaías 66, por favor, em nome de Jesus. Você que está em casa também, não perca a sua chance. Pegue a sua Bíblia, preste atenção. Não permita que nada atrapalhe você agora. E eu pediria aos pais que, por favor, não suprimissem dos filhos a oportunidade de saberem isso também. Isaías 66. Abriu a sua Bíblia? Não permita que nada atrapalhe você. Você, candidato ao novo reino. Você, cidadão do céu. Você que nasceu nos últimos dias da história da terra. Que faz parte do grande plano da redenção. Não perca a tua chance de, com a Bíblia aberta agora, entender algo tremendo. Antes eu quero falar uma coisa para os pais. Pais, olhem para cá, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, vocês nunca vão ouvir falar dos meus pais, a não ser por mim mesma. Meus pais não são importantes e nunca ninguém os conheceu. Meu pai e minha mãe, pessoas muito simples. Meu pai aprendeu a ler com a minha mãe, que só estudou até o 4º ano primário. E eles haviam acreditado em uma série de coisas que formou os 4 filhos que possuem. Meu pai, descendente de holandeses, branquinho como o dia. Minha mãe, descendente de africanos, pretinha igual a noite. E aí os filhos de minha mãe nasceram assim, cevada com leite de soja. Um pouco lá e um pouco aqui. Minha mãe nos fez crescer com atividade e trabalho. Ela dizia, nós somos feitos de trabalho. Meu pai nos fez crescer com livros. Ele dizia, homens são feitos com livros. Então estudávamos e trabalhávamos. Era o que fazíamos sempre. Mas o maior estudo que tínhamos em casa era sempre da Bíblia. No final do dia, o meu pai se sentava com sua prole, com sua família, no único sofá que tínhamos, que era uma poltrona verde. E ali daquele local, meu pai contava as histórias da Bíblia e eu as aprendi. O meu pai contava com uma vivência, com uma capacidade de clareza que eu nunca mais consegui ver alguém com essa capacidade. Ele falava as histórias como se nós estivéssemos nela e nós íamos dormir pensando naquelas histórias. Deixa eu lhe contar uma coisa, querido pai. Quando íamos para a igreja, nós íamos a pé, não tínhamos dinheiro para condução. E ao chegarmos na igreja, nos sentávamos juntos. E sempre era dessa forma, era papai, Maísa e mamãe. Meu pai me colocava entre ele e minha mãe. Por quê? Os meus pezinhos não alcançavam o chão. E minhas perninhas queriam bater na cadeira. E meu pai, com um mãozão bem grande que ele tinha, batia assim em mim e dizia, presta atenção no sermão. Naquela época não desenhávamos nada, nem escrevíamos nada na hora do culto. Então tínhamos que escutar o sermão. Eu quero lhe dizer uma coisa, querido pai, querida mãe, em nome do Filho de Deus, ouça o que eu vou lhe dizer. Eu sou missionária da Igreja Adventista há 43 anos ininterruptos, missionária voluntária, eu não tenho salários. Eu trabalho para essa igreja com toda certeza absoluta que ela é a Igreja de Deus dos últimos dias. E onde foi plantada esta raiz, desta árvore que hoje Deus mantém, com grossos galhos para outros pássaros voarem e se agasalharem nela, abra seu ouvido. Foi de manhã cedo no culto de sábado, quando meu pai e minha mãe nos faziam ouvir os cultos. E ao ouvir os cultos, ao prestar atenção nos cultos, eu decidi ser uma missionária. Eu me lembro do pregador como se fosse hoje. Ele é um senhor pregando uma pregação enfadonha. Mas aquele homem, ao pregar, ele falou da missão. E eu me atrevi e disse ao Senhor, Senhor, me faça uma missionária. E Deus ouviu. Queridos pais, não privem seus filhos de ouvir os sermões. Deixe-os ouvirem. Abra-lhes os ouvidos para ouvirem. Crianças, olhem aqui o que eu vou dizer agora.
Vocês sabiam que o povo adventista é muito maior do que você é capaz de imaginar? Abra seu ouvido agora, que eu vou contar uma coisa tremenda que está em Isaías 66. Abra bem seu ouvido. Irmãos, se você olhar aí para fora, quem está aí fora, no mundão, quem está vencendo, Deus ou o diabo? Tem mais gente fazendo certo ou errado? Eu sei que você está com medo de responder, porque parece uma tremenda de uma blasfêmia. Se você olhar aí fora, tem mais gente fazendo certo ou errado? Errado? Quem que parece que está vencendo a batalha, Deus ou o diabo? Pois eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Viaje comigo. Suba para onde você é. Você foi resgatado por Cristo. Você é do Senhor. Olhe de cima para baixo. Quantos mundos Deus tem? Quantos? Quantos mundos Deus tem? Inumeráveis mundos nosso Deus possui, onde nunca houve uma gota de pecado. O único mundo que se perdeu, essa ovelhinha, eram 100 ovelhas juntas no aprisco, lembra? E ele então deixou as 99 e veio buscar uma que se perdeu. Quantos mundos Deus tem em perfeição completa diante de Deus? Quantos? Eles louvam ao Senhor em que dia? Eu estou vendo poucas bocas falarem. Que dia eles louvam ao Senhor? Isaías 66, por favor, leia isso. Leia isso, meu pai, leia isso comigo. Olhe bem a quem você pertence. Olha de onde você é, moça. Preste atenção nisso e encha seu coração. Isaías 66, verso 22 em diante diz assim: como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de minha face, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença? Diz quem? Olha para cá. Eles estão adorando de todos os mundos de onde eles existem. Eles vêm, olha que coisa linda, para o local onde nosso Deus está, adorar ao Senhor. Daqui uns dias, quando subirmos, que dia nós adoraremos ao Senhor? Por isso que estamos aqui só treinando para o que faremos ali. Adoraremos ao Senhor no sábado. Você irá, você estará ali, você fará parte disso, fará sim. Terá então um momento de você tomar parte de uso de suas asas. E se é que teremos asas, porque nós não precisaremos de asas para voar. Você acha que são as asas que fazem os anjos voarem? Não. É o poder de Deus. Deus não precisa das asas para que eles voem. Agora veja, você então vai voar e vai estar ali, pela graça e poder do Senhor, no meio de uma multidão de resgatados e de pessoas que então, pela graça e poder do Senhor, estarão na presença de Deus. Agora eu te pergunto, resgatados do quê? Da vossa vã maneira de viver. Então eu volto a perguntar para você, em nome de Jesus: reforma do quê? Da vossa vã maneira de viver. Como você acha que comem os seres do céu? Como se vestem os seres do céu a que você pertence? Você pertence àquele povo? Como pensam a respeito uns dos outros os seres do céu? Você pertence a esse povo? Quer que eu lhe diga uma coisa? Esqueça, por favor. Não pense que quem te sustenta é o teu trabalho. Não é. Você é servo de Deus. Não é a força do teu braço. Não é o cheque do teu patrão. Não são os valores que você tem, recebe ou poderá ter. Não é. Quem te sustenta é Deus. Enquanto você não entender que é o Deus eterno é que faz parte de todos os detalhes, de todas as coisas da sua história, você vai continuar não entendendo qual é a parte sua neste final. Qual é a responsabilidade tua diante do universo? E quão poderoso é fazer parte disso? Quer que eu lhe diga mais uma coisa? Quando entrarmos no céu, não pense que você vai sair correndo procurando o teu
personagem principal e mais querido. Não. Eles é que vão correr atrás de você. Como assim? É isso mesmo que você ouviu? Eles é que vão correr atrás e dizer: onde estão os últimos? Onde estão os últimos? Cadê os últimos? Porque todos eles gostariam de estar no seu lugar para ver o que você vai ver. Você sabia que a pior época da história da terra está pela frente, mas também a mais gloriosa? A mais gloriosa, irmãos. Você pensa que Deus deixou para o final a pior época, mas também, olhe bem, Ele não vai terminar o seu trabalho como um qualquer, porque Ele não é um qualquer. Ele tem um final apoteótico para o seu povo. Sabia? Irmãos, amanhã à noite, se o Senhor nos permitir, porque vocês nos convidaram, agradeço pastor Paulo, em nome de Jesus, é um privilégio tremendo. Mas eu quero dizer uma coisa, se o Senhor nos permitir, vamos pregar amanhã à noite quais serão os últimos minutos da história da terra, do povo separado de Deus, e qual é a posição dele, deste povo, frente ao mundo. Um povo resgatado, um povo renovado, um povo restaurado, um povo em santificação, com a beleza da santificação, vivendo algo tremendo, um povo ensinado, um povo repreendido, um povo corrigido, um povo educado. Por que eu estou falando isso? Abra bem seu ouvido. Ellen White recebeu uma ordem tremenda e linda. Ela foi levantada da terra e ela viu o planeta Terra. E um anjo então assistente disse: Ellen, ache o povo do vento. Ela olhou e disse: não achei. E ele disse: olhe novamente. Ela disse: não achei. Aí ele deu a ordem específica: olhe, Ellen, olhe, mas olhe um pouco mais acima. Como? Um pouco mais o quê? E ela disse que olhou ao mundo e enxergou um povo mais acima, andando acima do mundo, num caminho estreito. Como era o povo do advento? Andando como? Acima do mundo. Irmãos, o nível da santidade, o nível do trabalho de Deus para restaurar esse planeta, o nível do trabalho de Deus para amar e cuidar daqueles que ainda não estão no aprisco. Como assim? Meu bem, me coloque. Deus está com o seu povo dividido em 4 partes no universo. E você precisa entender isso. Quantas partes eu disse? Quais são as 4 partes que Deus tem de seu povo no universo? E você precisa perceber isso. Olha o que nosso Deus precisa colocar ali para você entender. A grandeza do trabalho de Deus, a beleza. Olhe bem, as 4 igrejas de Deus. Dê uma olhadinha. Jesus, quando estava aqui em São João 10, está registrado, o verso 16, ele diz assim: eu tenho outras ovelhas. O que ele diz? Que ainda não estão aonde? Você acredita que tem povo de Deus nas outras igrejas, sim ou não? Sem igreja também, sim ou não? Tem gente que é muito bom, que está só esperando ouvir um grama do que você sabe para vir correndo para cá. Eu sei disso. Tem gente subindo a montanha e o monte, passando a noite orando, pedindo: Senhor, me mostre a verdade. Você acha que Deus vai mostrar a eles a verdade? Sim, irmãos. Eu tenho outras ovelhas, disse Jesus, que não estão no aprisco. E a mim me convém o quê? Gente, nós temos que ter esse cheiro, que essas ovelhas venham atrás dessa verdade. Ouviu? Segundo grupo. Olha o que o Senhor Deus diz. Olha o segundo grupo de Deus. Sai dela, povo. Existe povo de Deus dentro da maior igreja equivocada, sim ou não? Existe ou não existe? Confiantes, certos de que irão. Olha o que eu vou lhe falar na hora que eles ouvirem. Não tenha medo de falar da tua verdade. Em nome de Jesus, não tema. Só a verdade convence. E a verdade convence absolutamente. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não tenha vergonha de contar o que você sabe. Não tenha vergonha de levantar a bandeira desta fé. Quer que eu lhe diga uma coisa? Ontem, quando foram me buscar no aeroporto, a moça que foi veio dizendo: como é bom pertencer a este povo. E é mesmo, irmãos. Mas por que recebemos mais? Mais que qualquer povo? Sim ou não?
Temos a melhor mensagem de educação do planeta Terra, a melhor mensagem de saúde, temos a melhor mensagem sobre psicologia, temos a melhor mensagem do mundo sobre educação e o cuidado com as finanças. Por que Deus daria isso para este povo? Por que o Senhor Deus nos dotaria tanto? A mensagem de amanhã à noite vai lhe explicar. Você precisa compreender qual é a sua parte dentro do plano da redenção. Destas pessoas ainda está por vir. Destas pessoas ainda serão comissionadas, porque são povo de Deus. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco e sai dela, povo. Mas ainda tem mais um grupo. Quem são? Por favor, observe. Olha só. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Nós. Mas tem um quarto grupo. Nós, só que meu bem, fecha esse quarto grupo, por favor. Você vai saber amanhã à noite a respeito do quarto grupo. Tá bom? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, porque eu preciso terminar agora. Abra seu ouvido em nome de Jesus. Eu não creio que você veio aqui esta manhã porque você queria simplesmente ouvir o sermão. Eu creio que você veio, inclusive você que está em casa, inclusive você que está nos ouvindo, eu creio que você veio porque o Espírito de Deus lhe trouxe para situar você dentro do tempo, para que você entendesse em que época está vivendo e que importância Deus tem. Os últimos, aqueles que farão o último trabalho dentro do plano da redenção, que terminarão o trabalho grande do Deus eterno para a finalização da grande obra. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Se você olha de cima para baixo, você vê que nós fazemos parte da maioria, não da minoria. Fazemos parte da maior parte do povo de Deus. Aqueles que já estão lá, que fazem parte do trabalho grande do Senhor e que vivem exclusivamente para esta missão. O grande chamado de Deus para você e para mim nesses últimos tempos. Abra de novo, por favor, sua Bíblia em Romanos 13. Por favor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, para que isso fique gravado no seu coração e no meu. Para que o Senhor Deus, ao falar conosco, ao nos encher a vida, ao fortalecer a nossa ideia, ao encher o nosso coração, ao nos preparar para os últimos dias, nos faça lembrar. Romanos 13. Você que está em casa também abre em Romanos 13, por favor, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13. Tente agora não conversar em nada. Se situa agora nesta parte, por favor, em nome de Jesus. Em nome do Filho de Deus. Observe a seriedade disso aqui agora. Verso 11 em diante. E fazei isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Continue lendo. A noite é passada. E o que diz aqui? O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Olhe para cá, irmãos. Não feche a sua Bíblia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Gente preparada para os últimos dias da história da terra, que vai subir com Jesus. A sua diversão, o seu tempo sozinho gasto, não é gasto em algo para si. Toda a recreação do povo de Deus tem que ter um imprimatur celeste. Se você vai namorar alguém, é povo dos últimos dias, está envolvido em gente que vai subir para aquele lugar, abre bem seus ouvidos. Não namora do jeito do mundo falido. Seu casamento deve ser uma bênção tremenda. Sabe por que Deus te deixou casar? Para que as outras pessoas lá fora, quando olhassem para você, gente de Deus, gente que vai subir com Ele, possa dizer: é este casamento que eu queria para a minha vida. Que quando visse os seus filhos, ouça o que eu vou lhe dizer, é uma promessa de Deus para os nossos filhos. Nossos filhos não são aborrecentes. O Senhor Deus disse que os filhos de fora seriam 7 vezes piores do que seus pais. Mas dentro da igreja, nossos filhos, melhores, 7 vezes melhores do que os pais. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos queridos. Nós temos que começar a pedir a Deus: Senhor, me envolva nisso. Trabalhe comigo, restaure em mim isso. Faça isso acontecer de verdade. Sabe por que Deus te deu um emprego? Abra seus olhos. Não é teu emprego que te sustenta. Para que você pudesse ali
Mostrar para aquelas pessoas quem é o Deus que rege as tuas finanças, a tua vida. Sabe por que o Senhor Deus te permitiu ter alguma formação acadêmica? Ouça o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus, isso está só começando. Formação acadêmica? Você vai estudar mesmo no céu. Aqui é a única oportunidade que temos de obter algum conhecimento para ajudar as pessoas, para trazer estes outros que Deus ama, para sermos luz num mundo de trevas. E se você pensar assim, o céu vai começar a baixar na sua casa, na sua vida, na sua história. Rejeitemos as obras das trevas, diz o Senhor. E o último texto, por favor, Isaías 60. Em nome de Jesus, pense se isso faz parte da sua vida já. E na minha visão, eu vou ler o texto, iniciando pelo outro lado. Isaías 60. Eu vou começar no verso 2, não no verso 1. E quando você tiver a oportunidade de entender isso daqui, em nome de Jesus, perceba a seriedade disto. Isaías 60, por favor, não deixe de abrir a sua Bíblia agora. Verso 2 diz assim: as trevas cobrem a terra. E eu te pergunto, é verdade ou não? É verdade ou não, irmãos? Então leia o verso 2. As trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Só que olha o que Deus diz aí: mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Amém, queridos? É sobre o mundo que há trevas, não sobre nós. Mas veja agora o verso 1, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém, queridos? Verso 3 agora: os reis, as nações, o que diz? Caminharão à tua luz, e os reis pelo esplendor que te nasceu. Isso é verdade ou não? É verdade, irmãos? Pois eu creio nisso. Quero dizer para vocês que está aqui na frente de vocês uma serva que acredita nisso. Eu creio que o Senhor Deus ilumina a sua igreja e há uma luz tremenda indicando para um mundo em trevas que caminho andar, como viver. Eu queria ver a igreja de cabeça erguida, porque é com cabeça erguida que nós estaremos esperando Jesus. Queria ver você sair daqui hoje de manhã dizendo diante do universo: eu vim para o último momento da história da terra e tenho uma missão definida pelo Deus eterno, diante de todas as nações e diante dos mundos não caídos. Você é capaz de pensar sobre isso? É capaz de tomar a sua posição? Mas para isso, toda responsabilidade tem uma ação humana. Qual é a sua ação? O que precisa ir embora da sua vida? O que o Senhor Deus precisa tirar para que Ele leve você para viver em conformidade com as coisas do mundo de onde você é? Você é de lá, você não é daqui. Então está na hora de você começar a pensar como lá, não como aqui. O que Deus precisa tirar da sua vida? Quais são as coisas que não combinam com gente vitoriosa? Quais são as coisas que diante do Deus do universo, o Senhor Deus precisa retirar do meio de nossa casa, do nosso freezer, do nosso coração, do nosso guarda-roupa, das nossas intenções, para que Ele possa nos fazer luz para o mundo, para as nações e para os reis dessa terra. Eu vou cantar agora. Enquanto eu estiver cantando, eu queria que você falasse com o Senhor. Aquela oração que foi feita aqui foi verdadeira mesmo. Você percebeu o que foi pedido na oração? Que o Espírito Santo andasse entre nós. Ele está andando entre nós, caminhando pelas filas e trabalhando em cada coração e dizendo para cada um: é com você, isso é para a sua vida, isso é tua chance de restauração e de não perder o que já tem. Você já é do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, enquanto eu canto, se houver alguma coisa na sua vida que precisa ser libertada, que você precisa de libertação, de restauração, de reforma, levante-se e diga para Deus: eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade disso. Mas não se levante se outro se levantou, só se você quiser, só se você decidir, porque é assim, em pé, que vão estar os últimos da história da terra. Que Deus abençoe você agora,
Enquanto eu canto é sua chance. Minha pregação acaba aqui. A sua agora começa. O que você vai mandar para o céu? O que o céu vai entender de você? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Não tenho nada te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor, e Deus te aceita, mas não permite que fique como está. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Chegou a hora do tudo, irmãos. Renova, Senhor, meu viver, renovar, transformar. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Irmãos, chegou a hora do tudo e a hora do para sempre. Tudo que fizermos aqui vai durar para sempre agora. Acabou mesmo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. E Deus falou, irmãos. Deus falou com você. A Bíblia foi aberta. Não tenho nada. Gente, é hora, pela graça e poder de Deus, de fazer o céu descer à terra. Nenhum de nós tem, nenhum de nós pode oferecer alguma coisa boa, mas através de Jesus podemos, pela graça do Senhor, ser aquilo que o Senhor Deus planejou, executou no plano celeste. E você já faz parte do plano celeste, já está envolvido em missão. Pede para Ele para tomar seus sentimentos, emoções. Pede para Ele. Pensamentos, dons e bens. É tudo agora, irmãos. Noé investiu tudo e recebeu tudo de volta. Em nome de Jesus é o mesmo chamado, é a mesma missão, é o mesmo discípulo, com o mesmo Espírito e o mesmo céu. Então, pela graça e poder do Senhor e a mesma igreja, que o Senhor faça em você e em mim a renovação que precisa. Pede para Ele, renova, Senhor. Pede para Ele. Por quanto tempo, irmãos? Quero para sempre servi-lo por onde for. Por quanto tempo? Quero para sempre segui-lo por onde for. Vou pedir para o pastor vir aqui orar. Sabe por que eu vou pedir para o pastor orar? Pastor, eu acredito no seu trabalho. Eu acredito no trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E acredito que Jesus lhe chamou para essa missão, para levar a Igreja de Deus nos últimos dias. Durante esse final de semana, eu e aquele rapaz que está lá em cima somos membros da sua igreja, pastor. Um pastor é pastor no planeta todo, eu sei que o senhor sabe disso. Mas eu estou dizendo isso para o céu todo saber e os membros saberem que eu creio no seu trabalho. E eu vou pedir ao pastor para orar, porque é um pastor de nossa igreja e ele é incumbido pela graça e poder do céu, com a responsabilidade de, quando orar, o Deus do céu nos abençoar.
Saia daqui abençoado nessa manhã. E ao voltar amanhã à noite, pela graça e poder de Deus, com a sua Bíblia, volte sabendo, seremos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados para a eternidade. Deus abençoe você. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E por mais uma vez berrar aos nossos ouvidos de que não há mais tempo para a gente continuar fazendo de conta de que é cristão. Passou do tempo de acordar. Passou do tempo de decidir. E de fato viver esse evangelho e estarmos preparados, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos teus filhos, nós somos cidadãos do teu reino, e o tempo já acabou, e nós queremos ir logo para casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos lembrar mais uma vez de que todos nós somos pastores, ministros, com dons diferentes, mas todos chamados para proclamar esse evangelho. Usa-nos, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, não sobre as paredes desse prédio, mas sobre a tua igreja viva, sobre cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Unja-nos com esse Espírito, para que nós de fato sejamos luz brilhando no meio das trevas. Continua conosco ainda durante o estudo da lição que teremos em classes. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.